Existe um detalhe da história de Albert Fish que costuma ser escondido atrás de todas as coisas terríveis que ele fez. E talvez seja justamente esse detalhe que nos ajuda a compreender melhor quem ele era. Porque quando falamos de Albert Fish, normalmente ouvimos palavras como assassino em série, canibal, predador, monstro, mas existe uma pergunta muito mais interessante para a psicologia. O que acontecia dentro da mente dele antes de tudo isso se transformar em crime? O Fish apresentava uma combinação extremamente incomum de comportamentos sexuais, automutilação, fantasias envolvendo dor, sofrimento e violência, além de alterações psiquiátricas que foram discutidas durante seu julgamento. E aqui existe uma distinção fundamental. Isso não significa que uma parafilia transforme alguém em criminoso. A maioria das pessoas que apresentam interesses sexuais incomuns não se torna violenta. No caso do Fish, o problema está justamente na combinação entre esses interesses, o sofrimento psíquico, a violência, a ausência de consentimento e uma história de comportamento criminoso. E talvez seja aí que esteja o detalhe psicológico que quase sempre passa despercebido. Hoje a gente vai voltar no início, porque para tentar entender o Albert Fish, a gente precisa conhecer primeiro o menino que existia antes do criminoso. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Luna Sandin, eu sou psicóloga clínica e forense e aqui eu analiso casos criminais, filmes de terror e fenômenos perturbadores, sempre pela ótica da psicologia. E hoje nós vamos falar sobre Albert Fish. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero simplesmente contar os crimes, eu quero reconstruir a trajetória psicológica desse homem e tentar entender quais elementos podem ter contribuído para a formação daquele comportamento. E existe um cuidado importantíssimo. Compreender não significa justificar. Explicar um comportamento não significa retirar a responsabilidade de quem o praticou. Então vamos voltar para 1870. Quem realmente foi Albert Fish? Inicialmente ele se chamava Hamilton Howard Fish. Ele nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington e mais tarde passou a usar o nome Albert. O seu pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos de idade e depois disso a sua mãe, sem condições de cuidar sozinha dos filhos, colocou o Albert em um orfanato em Washington. E esse período seria extremamente importante para compreender a sua história. O Fish posteriormente ele relatou que sofreu punições físicas severas no orfanato. Mas existe algo ainda mais perturbador nos seus relatos. Ele dizia que começou a experimentar uma espécie de prazer associado à própria dor. Essas informações aparecem posteriormente nas avaliações psiquiátricas e nos relatos que ele forneceu sobre a sua vida. Mas a gente precisa ter cuidado aqui. A gente não pode simplesmente dizer ele sofreu abuso, então virou um serial killer. Obviamente, essa relação ela seria cientificamente incorreta, porque milhões de pessoas elas passam por experiências traumáticas na infância e não desenvolvem comportamento criminoso. E o trauma ele pode ser um fator de vulnerabilidade e não uma sentença. E essa diferença ela é fundamental para a psicologia. E durante aproximadamente 4 anos, o Fish permaneceu nesse orfanato. E quando sua mãe conseguiu um emprego no governo, ela conseguiu retirá-lo de lá. Mas, segundo os próprios relatos do Fish, algumas experiências daquele período permaneceram. E existe um aspecto particularmente importante, a associação entre dor e excitação. É aqui que começamos a chegar ao detalhe psicológico que eu quero discutir. Ao longo da vida, o Fish desenvolveria comportamentos relacionados ao masoquismo, automutilação e outras práticas sexuais atípicas. O problema é que isso não apareceu de maneira isolada, foi se tornando parte de um padrão muito maior. Durante a adolescência, ele também começou a apresentar comportamentos de voyeurismo e outros interesses sexuais incomuns. Posteriormente, esses comportamentos eles evoluíram e na vida adulta passaram a envolver outras pessoas. E é importante observar essa progressão, porque dentro da psicologia forense, a gente não olha apenas para o ato final, a gente tenta observar a trajetória, como uma fantasia se desenvolveu, como ela foi reforçada
Em que momento ela deixou de ser apenas uma fantasia? Quando passou a envolver outra pessoa? E, principalmente, quando o consentimento deixou de existir? Essas perguntas, elas são muito mais importantes do que simplesmente colocar uma etiqueta em alguém. Na vida adulta, o Fish se mudou para Nova York, trabalhou como pintor e construiu uma aparência relativamente comum. Ele casou, teve 6 filhos e durante muitos anos ele conseguiu manter uma vida aparentemente convencional e comum. E esse contraste ele é muito importante, porque existe uma fantasia popular de que criminoso extremo precisa necessariamente parecer diferente, mas não é bem assim, não. Uma pessoa ela pode ter uma vida social aparentemente funcional e, ao mesmo tempo, esconder comportamentos extremamente perturbadores. Isso é muito comum. E no caso do Fish, essa duplicidade de identidade foi fundamental. Ele conseguia circular socialmente, trabalhar, viajar, conversar com toda e qualquer pessoa e ainda assim parecer normal, parecer uma pessoa comum e ao mesmo tempo manter a vida privada completamente diferente. Os registros históricos também mostram uma longa história de comportamentos sexuais desviantes e crimes anteriores aos homicídios pelos quais ele ficou conhecido. Em 1928, o Albert conheceu a família Bird e ele se apresentou utilizando uma identidade falsa e contou uma história que lhe permitiu ganhar a confiança da família. E foi assim que ele teve acesso a Grace Bird, uma menina de 10 anos de idade. A Grace desapareceu e durante anos a sua família não soube o que havia acontecido. E esse caso poderia ter permanecido sem solução, até que em 1934, 6 anos depois do desaparecimento, a família recebeu uma carta, e essa carta foi enviada pelo próprio assassino. Esse documento ele seria fundamental para a investigação, porque a carta permitiu que a polícia começasse a rastrear a identidade de quem havia enviado. O envelope possuía uma marca que acabou levando os investigadores até Fish. No dia 13 de dezembro de 1934, o Albert ele foi preso em Nova York. E aqui existe um detalhe quase cinematográfico. O homem que ajudou a polícia a descobrir a sua identidade foi o próprio criminoso. Mas quantas pessoas ele tirou a vida? Essa é uma pergunta um pouco complicada, porque o Fish ele afirma ter cometido muito mais crimes do que aqueles que ele pôde comprovar. Em determinados momentos chegou a alegar números extremamente altos e praticamente impossíveis. Talvez impossíveis. Mas essas declarações elas não podem simplesmente ser transformadas em estatísticas. Os casos mais solidamente documentados são 3. Francis McDonald, Billy Gaffney e Grace Bird. Outros casos foram associados a Fish ou investigados, mas permanecem sem o mesmo nível de comprovação, porque não tinha como comprovar. Então, quando você ouvir alguém dizendo que Albert Fish tirou a vida de 100 crianças, tenha cuidado. Essa afirmação vem de declarações do próprio Fish e não corresponde a uma contagem comprovada de vítimas. Essa é uma distinção importante para qualquer conteúdo de true crime responsável. E é agora que entra o detalhe psicológico. Até aqui você provavelmente está pensando, mas aonde entra a psicologia? E é justamente aqui, porque durante a avaliação psiquiátrica e o julgamento, os especialistas não encontraram um homem que fazia coisas ruins. Encontraram uma pessoa com um conjunto extremamente complexo de comportamentos, e entre eles estavam o sadomasoquismo, automutilação, fantasias íntimas envolvendo sofrimento, comportamentos de voyeurismo e outras práticas que, na linguagem psiquiátrica da época, foram agrupadas dentro de categorias que hoje nós discutiríamos como parafilias. As parafilias são padrões persistentes de interesse ou excitação sexual que envolvem objetos, situações ou alvos atípicos, mas existe uma diferença importante entre interesse sexual atípico e transtorno parafílico. Na classificação contemporânea, o diagnóstico de transtorno parafílico envolve sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo ou em determinadas categorias, a atuação sobre pessoas sem consentimento ou incapazes de consentir. E isso é extremamente importante porque dizer parafilia é igual a violência seria errado. Uma pessoa ela pode ter interesse sexual em comum e nunca cometer algum tipo de crime. E o que torna o caso do Fish particularmente grave é que seus interesses estavam associados a comportamentos de violência, exploração e ausência de consentimento. E isso muda completamente a análise.
Um dos aspectos mais conhecidos da história do Fischer é a sua relação com a própria dor. Ele praticava automutilação e uma radiografia apresentada durante o julgamento documentou a presença de dezenas de agulhas inseridas na região pélvica dele. Esse material foi utilizado pela defesa para demonstrar a extensão do seu comportamento masoquista e autolesivo. O psiquiatra Frederick Wharton, ele considerava que esse comportamento fazia parte de um quadro psiquiátrico grave, mas aqui existe uma diferença muito importante. A automutilação não é sinônimo de transtorno parafílico. Hoje sabemos que pessoas podem se machucar por inúmeros motivos psicológicos diferentes. No caso do Fischer, entretanto, a automutilação ela estava descrita dentro de um contexto específico de excitação sexual e masoquismo, e isso chamou a atenção dos avaliadores. Agora imagine uma pessoa que, ao longo dos anos, passa a associar determinados estímulos dolorosos com excitação. O comportamento é repetido, a fantasia ela é reforçada e aquilo que inicialmente era uma experiência isolada passa a ocupar cada vez mais espaços na vida pessoal. Esse processo pode ser entendido como uma forma de condicionamento e reforçamento, mas, novamente, isso não significa que a pessoa inevitavelmente se tornará violenta. O que aconteceu com o Fischer é muito mais complexo, porque além do masoquismo havia fantasias envolvendo violência contra outras pessoas e, posteriormente, crimes. Portanto, não estamos diante de uma única parafilia. Estamos diante de um conjunto de comportamentos parafílicos associado a outros problemas psicológicos. E é justamente essa combinação que torna o caso tão relevante para a psicologia forense. Mas ele era psicótico? Essa é outra questão importante, porque durante o julgamento, o Fischer afirmou ter ouvido vozes de Deus ordenando que ele cometesse determinados atos. Ele também apresentava crenças religiosas extremamente distorcidas. Os psiquiatras que o avaliaram discutiram a possibilidade de psicose e delírios religiosos. Mas aqui existe uma questão muito importante que é fundamental. Até que ponto essas crenças eram genuínas e até que ponto poderiam estar relacionadas à tentativa de justificar seus próprios comportamentos? Os especialistas da época não concordavam completamente. O Fischer foi examinado por diferentes psiquiatras, incluindo Frederick Wharton, que atuou pela defesa, e outros especialistas ligados à acusação. Os registros mostram divergências sobre a extensão e o significado de suas alterações psiquiátricas. Essas divergências é extremamente importante, porque mostra que o diagnóstico forense não é simplesmente olhar para alguém e dizer ele é louco. É necessário avaliar funcionamento mental, capacidade de compreensão, comportamento, planejamento, realidade, controle e responsabilidade também. E aqui surge uma contradição fascinante. De um lado, o Fischer apresentava comportamentos extremamente incomuns e relatava experiências religiosas perturbadoras. Ele apresentava automutilação, possuía fantasias violentas e, do outro lado, ele conseguia planejar. Ele usava identidades falsas, criava histórias para ganhar a confiança das suas vítimas, ele escolhia as circunstâncias que dificultavam a sua descoberta também. E durante os anos, ele conseguiu ocultar todos os seus crimes. Os investigadores também observaram que ele modificava o seu comportamento dependendo da situação. Isso foi extremamente importante para a acusação, porque uma pessoa ela pode apresentar transtornos mentais e ainda assim compreender a realidade e a natureza de suas ações, porque doença mental, gente, não é sinônimo de inimputabilidade. E em 1935, o Fischer foi julgado pelo assassinato de Grace Bury e a defesa não tentou negar que ele havia cometido o crime. A estratégia era outra: insanidade. A defesa argumentava que Fischer era mentalmente doente a ponto de não poder ser responsabilizado criminalmente. Wharton testemunhou a favor dessa interpretação. A acusação apresentou uma leitura diferente. O fato de Fischer apresentar alterações mentais não significava necessariamente que ele fosse incapaz de compreender a natureza dos seus atos. E existe uma diferença fundamental entre ele tinha um transtorno e ele não podia ser responsabilizado pelos seus crimes.
o júri decidiu contra o Fish e ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. E em 16 de janeiro de 1936, o Albert Fish foi executado na prisão de Sing Sing. Então, qual era o diagnóstico do Albert Fish? Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Se alguém algum dia perguntar qual era o diagnóstico dele, a resposta mais honesta seria que não existe um único diagnóstico capaz de resumir esse caso. Os registros psiquiátricos descrevem uma combinação de comportamentos e sintomas. Havia elementos parafílicos, havia sadomasoquismo, havia automutilação, havia comportamentos sexuais compulsivos, havia crenças religiosas delirantes descritas por alguns avaliadores e havia também uma capacidade significativa de planejamento e ocultação. Por isso, reduzir o Fish simplesmente a psicopata é uma simplificação muito medíocre. Da mesma forma, dizer que ele era apenas um homem doente também é outra simplificação medíocre. A realidade ela é muito mais desconfortável. Ele poderia apresentar alterações psiquiátricas importantes e, simultaneamente, ser capaz de planejar e executar comportamentos criminosos com uma frieza total. E agora, voltando ao início, qual era o detalhe psicológico que eu disse que queria mostrar? Não era simplesmente o fato do Fish ser louco, nem era simplesmente dizer que ele era um psicopata, era perceber que a sua sexualidade ela parecia ter se organizado ao redor de um eixo extremamente perturbador. Dor, controle, sofrimento e excitação. A dor aparecia em seu próprio corpo, aparecia nas fantasias, aparecia em seus comportamentos sexuais e posteriormente apareceu na violência contra as outras pessoas. E isso não significa que a sua infância tenha sido a causadora automática dos seus crimes. Também não significa que uma parafilia tenha produzido o assassino. E também não significa que qualquer pessoa que tenha um comportamento sexual atípico represente perigo. O que torna o Fish um caso tão extremo é a combinação de múltiplos fatores: história do desenvolvimento, possíveis experiências traumáticas, comportamento parafílico, automutilações, alterações psiquiátricas, fantasias violentas e, finalmente, a transformação dessas fantasias em atos criminosos. Por fim, Albert Fish ele morreu há quase um século, mas o seu caso ele continua sendo estudado porque ele reúne algumas das questões mais difíceis da psicologia forense, até onde uma fantasia ela pode se transformar em comportamento, quando o interesse sexual atípico se torna um transtorno, quando uma alteração psiquiátrica interfere na responsabilidade criminal. Ele não era simplesmente um monstro sem mente, existia uma estrutura psicológica por trás dos seus comportamentos. E entender essa estrutura não significa sentir pena, não significa justificar, e muito menos diminuir as responsabilidades pelas vítimas. Significa tentar compreender o fenômeno para que a psicologia, a psiquiatria e a criminologia possam reconhecer padrões, estudar fatores de riscos e compreender melhor os limites da mente humana, porque no final, compreender não é justificar, é tentar entender. Eu sou Luna Sandin e esse foi mais um mergulho no lado B da mente humana. E se você gosta de psicologia, true crime, filmes de terror e análises como essas, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho também. E me conta nos comentários, você acha que as parafilias de Albert Fish ajudam a explicar os seus crimes ou apenas tornam o caso ainda mais perturbador? E aí, o que você acha? E até o próximo episódio, pessoal!